Olá, seja bem-vindo à nossa matéria, a história da missão cristã. Estamos pensando sobre movimentos antes do tempo da Grande Reforma, que fizeram uma preparação espiritual para o povo da Europa para receber com corações abertos a mensagem da Grande Reforma. Então, antes de um Lutero, antes de um Calvino, houve pessoas igual do Pedro Valdo. E certamente uma pessoa de muita importância antes do período da Grande Reforma era o professor inglês da grande Universidade de Oxford, João Wycliffe, e seus seguidores, chamados os Lollardos. Vamos fazer uma breve introdução antes de pensar em mais detalhes sobre João Wycliffe. Vários historiadores chamam João Wycliffe 1329 até 1384. Chamam ele a estrela da manhã da Grande Reforma. Com este título, eles querem dizer que as ações e os escritos do Wycliffe sinalizaram a chegada da Grande Reforma. Os primeiros anos da vida do Wycliffe certamente não revelam nenhuma inclinação da sua parte para provocar uma polêmica teológica ao nível internacional. Em vez disso, ele passou a maior parte de sua vida como aluno e professor na grande antiga Universidade de Oxford, na Inglaterra. De fato, Wycliffe admitiu certa vez que Oxford era seu único e verdadeiro amor. Ele viveu tranquilamente na universidade e lentamente construiu uma reputação como um dos principais filósofos e teólogos de sua época. Ele não começou a agitar a reforma da igreja até nos últimos 8 ou 9 anos da sua vida. Uma palavra de encorajamento para as pessoas mais veteranas. Deus ainda que pode usar a vida de cada um de nós até ali no final da nossa carreira. Deus pode usar a pessoa comprometida com a palavra do Senhor e a missão do Senhor. Isso nos leva a uma pergunta simples. Quais foram os motivos para as reformas do Wycliffe? O que estava acontecendo para provocar final da sua vida, depois de uma carreira bem respeitada, que ele sentiu a necessidade de trabalhar na área da reforma da igreja cristã. Vários fatores motivaram Wycliffe a assumir a causa da reforma da igreja cristã. Primeiro fator: Wycliffe se opôs à riqueza da igreja. Em 1373, ele viajou para a corte do Papa em Avignon, neste período localizado na França. O luxo e a corrupção que ele observou lá o ofenderam profundamente. Ele também reagiu negativamente ao acúmulo de riquezas pelos mosteiros na Inglaterra. Ele não conseguiu conciliar o estilo de uma vida abastada da hierarquia da igreja com a pobreza dos camponeses e a humildade que a própria Bíblia nos ensina sobre a vida de um servo do Senhor. 2. O próprio Wycliffe se opôs ao abuso do poder político por parte
da Igreja Católica. A cisma papal, ou seja, a época em que havia 2 papas simultaneamente na Igreja Ocidental, o incomodava bastante. Ele questionou se os cristãos deveriam reconhecer a autoridade das autoridades da Igreja que abusavam das suas posições. 3. Wycliffe queria que as pessoas comuns tivessem apoio e assistência pastoral. Muitas paróquias eram atendidas por padres ausentes que recebiam um salário, mas não moravam na cidade, nem atendiam as pessoas na cidade onde ele foi considerado o padre da comunidade. Esta falta de apoio, esta falta de assistência pastoral e o baixo nível de alfabetização fizeram com que a maioria das pessoas cristãos, a maioria fosse dominada pela superstição e ignorância para com as coisas da palavra de Deus. 4. E este ponto não é insignificante. Wycliffe era um nacionalista inglesa, um patriota. Nós vamos ver esta questão de autoidentificação baseado na sua pátria. Isso só vai continuar a crescer cada vez mais. Até este ponto, a questão de pátria não foi tão importante, mas já estava ali crescendo. Nós vamos ver isso como Lutero. Lutero se identificou como alemão. Calvino se identificou como francês. Os Zwinglio se identificou fortemente como suíço. E o Wycliffe se identificou fortemente como inglês. Durante seus últimos anos, os reis da França, com quem os ingleses estavam em guerra, controlavam os papados em Avignon, na França. Wycliffe e muitos outros ingleses se ressentiam do dinheiro que os ingleses entregavam ao tesouro do Papa com sede na França. Então isso se tornou até um ponto de tensão. Este ponto aqui vai até reaparecer durante o tempo do Lutero. Há um sentido em que não é o único, mas um fator da grande reforma na Alemanha foi o fato que os alemães não gostavam muito dos italianos e tinha uma certa desconfiança que os italianos estavam administrando bem os recursos que os alemães estavam mandando para Roma. Em seus últimos anos, a teologia do Wycliffe tornou-se cada vez mais bíblica e, como consequência, cada vez mais, entre aspas, radical. As autoridades da Igreja Romana perceberam isso e o Papa condenou as opiniões do Wycliffe no ano 1377. Entretanto, essas autoridades da Igreja não puderam processar o próprio Wycliffe porque ele tinha amigos poderosos entre a nobreza inglesa. João do Gante, o Duque de Lancaster, ou como o britânico fala, Lancaster, protegeu Wycliffe dos danos físicos
embora ninguém pudesse protegê-lo de toda censura pública, e Wycliffe, neste período, foi censurado severamente. Então vamos pensar um pouquinho sobre as características do ensino do Wycliffe que se tornaram tão importante no desenvolvimento da Grande Reforma e tão importante no desenvolvimento do movimento missionário. O primeiro ponto para ser destacado aqui é Wycliffe e a Bíblia. Wycliffe baseou sua teologia na autoridade da Bíblia. Esse era um conceito radical em sua época que deu tanta ênfase à tradição eclesiástica. Ele insistiu que a Bíblia tinha autoridade superior à do Papa ou de um conselho da Igreja. Ele expressou suas opiniões sobre a Bíblia mais claramente em sua obra escrita no ano 1378, intitulado Sobre a Verdade das Sagradas Escrituras. Sua tese principal neste livro era simples. Ele escreveu que a Bíblia era a autoridade máxima para todo crente. A medida da doutrina correta e o guia para a reforma da igreja, do Estado e da própria pessoa individual. Então, é doutrina correta que precisa guiar a igreja, o Estado e o próprio crente. Onde que se encontra esta doutrina? Nas páginas das Escrituras Sagradas. Wycliffe acreditava que todas as Escrituras eram inspiradas por Deus e eram completamente suficientes para levar uma pessoa à salvação. Esse último conceito contradizia diretamente a doutrina católica romana. Na época do Wycliffe, a Igreja Romana ensinava que a salvação só poderia ser obtida por meio da Igreja que a concedia esta salvação por meio dos sacramentos, aqueles que eram fiéis e cooperativos como a Igreja Católica. Wycliffe também avançou muito em direção à doutrina do sacerdócio de todos os crentes. Sua visão não era a doutrina totalmente desenvolvida, como a doutrina foi ensinada 200 anos depois pelo Lutero e Calvino. Mas ele ensinava que qualquer pessoa poderia entender a Bíblia se tivesse fé e ajuda do Espírito Santo. Isto também era contrário aos ensinamentos da Igreja Católica, que sustentava que somente os sacerdotes podiam interpretar a Bíblia. A devoção do Wycliffe à autoridade bíblica o levou a desafiar também outras práticas da Igreja Católica. Ele rejeitou a transubstanciação, aquele ensino que ensinou que a ceia do Senhor literalmente se torna o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Aquele crença que o pão e o vinho de fato se tornam corpo e sangue de Cristo Jesus durante a missa. Ele rejeitou a infalibilidade e a autoridade máxima do Papa e disse que Cristo era a cabeça, ou o cabeça da igreja cristã. Ele também protestou contra a venda das indulgências, o próprio assunto, que ia provocar a reação do Martinho Lutero mais 200 anos no futuro, e provocou o início da grande reforma na Europa. Mas já houve resistência contra essa prática
na Inglaterra durante o tempo do Wycliffe, porque as indulgências foram certificados de perdão vendidos às pessoas que desejavam reduzir seu tempo ou tempo de alguém amado do sofrimento no purgatório depois da morte da pessoa. Igual do Pedro Valdo, João Wycliffe também tinha os seus seguidores, e os seguidores do João Wycliffe ganharam um nome mais do que meio estranho: os Lollardos. Daqui a pouquinho a gente vai até falar um pouquinho sobre este nome tão diferente. Para propagar seus pontos de vista e atender às necessidades do povo inglês, o Wycliffe escreveu vários tratados, vários livros teológicos. Muitos deles eram destinados aos públicos acadêmicos nas universidades da Europa, mas também ele escreveu outros tratados para ser lidos pelas pessoas comuns. Sua preocupação com o bem-estar espiritual das pessoas comuns levou Wycliffe a dirigir uma tradução da Bíblia para o inglês e a nomear vários padres pobres que serviam como evangelistas itinerantes nos vilarejos e no campo da sua região da Inglaterra. Então, Wycliffe basicamente começou sua própria sociedade missionária. E seus seguidores, ele chamou os seus seguidores os padres pobres, ou seja, homens simples, alunos, homens simples que iam pregar e ministrar entre o povo. E eles serviam como evangelistas itinerantes nesta região da Inglaterra. O ministério dos padres pobres, o título deles, o ministério destas pessoas foram uma das maiores contribuições do Wycliffe neste período, porque Wycliffe não foi somente um acadêmico, mas ele também mobilizou um grande número de pessoas de levar a palavra de Deus para as igrejas locais, as comunidades. Wycliffe acreditava que os leigos poderiam e deveriam ser treinados para pregar o evangelho. Ele argumentava que as pessoas comuns precisam ouvir o evangelho em seu próprio idioma. Isso foi bem radical neste período. Wycliffe tinha uma visão elevada de pregação, dizendo que pregação era um ato mais santo do que a consagração do sacramento. Deixe-me repetir, pregação é um ato mais santo do que a consagração do sacramento. Isso vai se tornar basicamente um valor bem claro nas igrejas evangélicas, incluindo os batistas, a prioridade que a gente dá à pregação da palavra, e quando as igrejas evangélicas e batistas são até mais saudáveis, enfatizando que a pregação seja fortemente expositiva e não simplesmente um homem contando histórias e fazendo coaching no púlpito e ilustrações e piadas e um ato de comédia no púlpito. Não, isso não. É pregação expositiva, pregação da palavra. Isso é a prioridade. Wycliffe declarou que os principais deveres de um sacerdote eram dar um bom exemplo moral para o seu povo e pregar o evangelho. E mais uma vez podemos dizer que isso reflete muito bem o ensino das cartas pastorais, que enfatizam em primeiro lugar a prioridade que o seguidor de Cristo Jesus, qualificado para se tornar
presbítero de uma igreja local, em primeiro lugar, precisa ser um bom exemplo. Em segundo lugar, precisa ser capaz de pregar e ensinar a palavra de Deus. Quando nós retornarmos, nós vamos dar continuidade pensando sobre o ministério do Wycliffe e seus seguidores, os Lollardos. Até nossa próxima conversa.